noite a todos e todas. É um grande prazer estarmos aqui dando continuidade ao Congresso Internacional Independências do Brasil, que é uma iniciativa da UNPU e da CEL e do Portal do Bicentenário. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito aos nossos participantes da mesa de hoje, aos nossos convidados, mesa que se intitula Local, Regional, Global, até onde chega a independência. É com muito prazer que temos aqui a professora Magda Ritt, da Universidade Federal do Pará, a professora Marcela Ternavasio, da Universidade Nacional de Rosário, o professor João Paulo Pimenta, da USP, e gostaria de justificar a ausência do professor Gabriel Paquete por um problema de saúde da família. Infelizmente, ele não pôde participar dessa mesa. O Congresso Internacional Independências do Brasil ele é, sobretudo, um evento agregador, flexível, em movimento. Nós buscamos integrar diferentes temáticas, metodologias, perspectivas teóricas, bem como enfoques regionais e globais. É um evento que transita pelo mundo digital, pelas mídias, mas que tem marcado e vai continuar a marcar grande presença. Ele foi iniciado em abril, oficialmente ele termina no 2 de setembro, mas podem ainda acontecer outras coisas, né? Novas surpresas, e na semana justamente de 29 de agosto a 2 de setembro, nós teremos um evento mais compacto, com outras mesas redondas, conferências, simpósios temáticos, podcasts, vídeos. Tudo isso para justamente repensarmos, né, e refletirmos sobre os 200 anos das independências do Brasil de uma forma bastante participativa e democrática. Até o dia 29 de agosto, nós teremos essa continuidade das mesas redondas, de 15 em 15 dias, né? E ela é transmitida pelo YouTube, depois ela também, as mesas ficam gravadas, e peço que todos continuem nos seguindo nos canais do YouTube, da ANPU, da CEL, do Portal Bicentenário, para ficarem sabendo de tudo. Bem, sem mais delongas, vamos então ao que nos interessa, que são as falas de nossos convidados. Eu passo a palavra à professora Magda Ritt, que terá de 15 a 20 minutos para expor o seu trabalho. Obrigada, Magda. Obrigada, eu que agradeço e digo que estou muito feliz de estar aqui participando dessa mesa. Salvo todos, professora Lúcia, Marcela, professor João Paulo, o convite que o Ítalo também fez e, sobretudo, para ouvir o que vocês podem comentar e o que as pessoas podem perguntar no chat também me interessa muito. Bom, essa mesa é sobre a questão do global e do local, mas também ela coloca uma pergunta: até onde chega a independência? Talvez eu vá mais para esse rumo com alguns toques do local e do global. E faço isso bastante tranquilamente porque essa questão do local e do global, para quem vem de uma pesquisa mais contemporânea sobre a Amazônia, ela se faz mais do que é colocada. Ela sempre deve estar presente. Ela nunca está fora de qualquer jogo de trabalho. E aí eu posso discutir, dialogar mais fortemente com vocês sobre porquê, mas eu acho que fica bastante evidente porquê, né? Nós somos a maior fronteira que esse país tem, né? Então, com certeza, isso se faz muito fortemente. Eu vou começar lendo para não me perder diante do tempo que nós temos. Eu começo com uma citação do Jacques Legoff, em que ele diz que a história se faz com documentos, ideias e fontes. Está lá no livro síntese dele para o novo conceito de Idade Média. A imaginação e os documentos da pesquisa do Legoff levaram a perceber que havia diferentes visões sobre o sentido da época medieval, a qual ora foi tomada como uma idade das trevas e ora das luzes.
No interior dessas visões, que variaram ao longo dos séculos, agiram diferentes pessoas, mas ele pinça uma delas, que foi Jules Michelet, responsável pelo primeiro capítulo dessa obra. Sobre ele escrevia Le Goff. Michelet, hesitante, percebeu, como historiador, consciente de ser um produto de seu tempo, que ele teve que solidarizar com ideias ambíguas. Ora, Michelet se solidarizou com uma sociedade em luta contra as injustiças e as trevas do obscurantismo, ora se associou com outra parcela de combatentes, estes em luta contra as ilusões do progresso capitalista e materialista. Por que estou hoje eu aqui a dissertar sobre uma obra publicada na França nos idos de 1977, sobre a Idade Média, dentro de uma série de conferências que tratam da efeméride de 1822, no Brasil de 2022? Porque, assim como a escrita da história sobre a Idade Média francesa precisou ser recontextualizada e reconceitualizada em 77, ganhando novos focos globais e temporais, né? A independência do Brasil também o merece nos nossos dias agora de 2022. Na França, essa história identitária forjou-se a ferro e fogo com uma conflituosa construção da identidade nacional. E o período mais fortemente marcante para essa construção se deu entre 1833 e 1862, e foi feita, em grande medida, por Jules Michelet. De forma equiparada, a história escrita da independência no Brasil esteve muito umbilicalmente atrelada a uma rememoração identitária. Então, o foco aí é muito temporal dessa minha análise. Essa rememoração ela foi igualmente conflituosa, sobretudo porque foi um passado, o de 22, rememorado e rediscutido inúmeras vezes. Posso falar aqui 1842, 1872, 1922. Para a Amazônia, duas datas são fundamentais: 1942, com os acordos de Washington, e 1972, com todos os projetos da ditadura militar para a Amazônia. Essa história rememorada e seus percursos e significados merece um pouco mais de exposição para que façamos outras histórias, ou ao menos para que olhemos mais adiante ou mais para os lados, no sentido de ampliarmos nosso campo de visão, por vezes viciado ou até anuviado por documentos e fontes que tantas e tantas vezes reescrevem histórias similares com personagens, dados e temporalidades e espacialidades que se repetem. Voltando aqui para o Brasil, que é o que nos interessa, vários literatos e intelectuais do século XIX, principalmente segunda metade do XIX, e século XX, principalmente primeira metade do XX, atrelaram o processo da independência àquilo que percebiam ser problemas seus contemporâneos, que tinham cunho nacional e, em alguns momentos, internacional. Atrelaram também aos seus ideais políticos e ideológicos. Eu vou começar com o Vanhagen, que muitas vezes, pelo menos na sua obra póstuma, isso fica bem claro, mas não só nela, entendia que a independência seria um processo quase que pacífico e bastante continuador, no qual emergia um tom paternalista dentro de um argumento que expunha uma história na qual o pai, Portugal, emancipava seu filho, que era o Brasil. Uma história onde emergia triunfal o ano de 1825, momento do acordo de paz entre o emancipado e o emancipador, que se tornava um instante ímpar para um encerramento festivo, né, desse processo. Se a gente caminhar um pouquinho mais adiante com o Capistrano de Abreu, já republicano, este sentia essa história como incompleta. E essa incompletude muitas vezes derivava do fato da existência de um império independente
entre as repúblicas vizinhas. A história pátria teria dado ênfase em demasia aos feitos de uma nobreza e um alto clero que fincavam suas cruzes e assentavam suas bandeiras com brasões em praias e vilas arranhando os litorais brasileiros. Mas pouco faziam para o processo de interiorização e pouco chamavam a atenção para os que ele considerava os verdadeiros colonizadores, em especial os padres jesuítas catequéticos e os militares bandeirantes. Nessa marcha para o oeste, tão típica da futura geração dos modernistas paulistas, em figuras tão diferentes como Cassiano Ricardo e Sérgio Buarque de Holanda, e bastante decontada e reconstituída pela geração varguista, nessa geração toda, a independência surgiu como um momento para além do Ipiranga paulista ou do fico carioca. Ela se reconstruía e se ressignificava, fundindo o passado bandeirante, jesuítico, com o presente empreendedor e muitas vezes criticado e construído por uma sociedade marcada pela escravização dos africanos, pela monocultura cafeeira e pelo poder de seus fazendeiros, mas simultaneamente também feita com avanços dentro de novos ideais industriais, capitalistas e modernizadores que nos ligavam às questões mais amplas do capitalismo mundial. Assim, ambiguamente, o passado se perdia e se deteriorava, transformava-se muitas vezes em folclore. Mas o progresso se fazia e a história se valorizava na ideia moderna de que se havia de estudar uma herança colonial, para citar novamente Sérgio Buarque de Holanda, que se havia de descobrir seus pontos negativos para além dos positivos na formação de uma identidade brasileira num percurso mais longo, mais amplo, mais cheio de clivagens entre o nacional e o internacional. Para o intelectual-chave como Sérgio Buarque de Holanda, a efeméride da independência em si se diluía numa longa temporalidade, e este momento se tornava menor, o momento do Ipiranga e da efeméride em si se tornava menor, diante de alguns outros pontos, como, por exemplo, 1808, e a abertura dos portos, ou, posteriormente, a abolição da escravidão como uma segunda independência. Aos altivos líderes, Sérgio Buarque também sobrepôs outras ecléticas figuras que derivavam dos seus últimos trabalhos, da conexão com seus últimos trabalhos, onde ele valorizava a diversidade das gentes, das cores e das culturas diante das ecléticas monções, e da diferença que existia com a geração anterior e os líderes bandeirantes. No entanto, em que considere-se as críticas de Capistrano de Abreu e os novos rumos propostos por humanistas e modernistas como Buarque de Holanda, outros tantos intelectuais continuaram a descrever a formação do Brasil e sua independência por seus chamados estadistas, fossem eles políticos, literatos, monarquistas ou republicanos. Foi este o caminho exaustivamente traçado e com muito brilhantismo por homens como José Honório Rodrigues ou Otávio Tarquínio de Souza. Suas escolhas e, sobretudo, seus esquecimentos dizem muito sobre uma geração de intelectuais seriamente preocupados em manter certos marcos e mitos politicamente construídos e valorizar alguns outros, ampliando o escopo dessa herança e, ao mesmo tempo, denunciando algumas de suas mazelas e limites. Por fim, tantos mais escritores e pesquisadores perceberam o nosso processo de independência de forma mais crítica, e esse estadismo, por vezes entendido com uma prevalência ao continuismo e ao fortalecimento de ideais liberais. Homens como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, viram nessa história liberal do processo de independência muitas ausências, muitas faltas, como aquela das participações populares ou das classes trabalhadoras, em que pese sua dimensão e imensa colaboração inclusiva, estes e outros precursores de uma nova história social e marxista, independente nos anos de 1930, 1970 e 80, esses intelectuais normalmente olhavam para uma história feita hegemonicamente
e quase que totalmente por homens. Quase nada restava para a história das mulheres. Tinha um foco acurado e preciso aos trabalhadores, em especial aos escravizados, e para o tráfico negreiro que denunciavam, mas quase não tocavam na história dos indígenas, de suas formas de luta e de suas resistências. Eles ainda escreveram sobre a independência, sobre o ponto de vista de uma luta contra a opressão colonial, e fixaram seu olhar para as balanças comerciais de exportação e o comércio internacional. Todavia, pouca atenção deram para a economia dos povos nativos, para as redes de comércio e de solidariedade, para as trocas políticas e culturais que atravessam fronteiras e unem e se relacionam lutas e resistências de povos indígenas, de negros amocambados, de desertores, que eram numerosos e que normalmente nesses estudos, assim como em muitos outros, continuam a ser denominados de povos marginalizados ou até pré-políticos. Dito de outra forma, durante muito tempo, estes e muitos outros intelectuais escreveram criativamente sobre a independência e suas visões históricas e historiográficas ajudaram a forjar imageticamente histórias pátrias. Uma história normalmente bastante nacionalista. Fizeram florescer heróis e traidores, exploradores e explorados. Eles ainda auxiliaram nos arranjos e rearranjos arquivísticos, nos livros das bibliotecas, na formação e ampliação de institutos históricos e geográficos. Serviram para eleger personagens chaves, tornados mitos a serem seguidos a miúde, em detrimento de outros tantos nomes e gentes fadados ao esquecimento ou à coadjuvação. Muitos passos foram dados, mas muitos problemas decorreram desses passos dados, e tantos caminhos ficaram por serem percorridos. A parte que lhe cabe desses escritos é aquela que une a escrita da história da independência no Brasil com a que se construiu e foi feita, desde o seu início, na atual região chamada hoje de Amazônia Brasileira, por parte dos estrangeiros, e mais localmente aquela que chamamos internamente de Amazônia Legal. Uma nota aqui de esclarecimento. A Amazônia Legal, atualmente, é didaticamente dividida entre a Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e a Amazônia Oriental, composta, por exclusão, pelos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Tratarei rapidamente por aqui dessa Amazônia, mas fiquem vocês atentos que percebo mais a Amazônia Oriental, aquela mais voltada ao litoral e à navegação feita à proximidade com os portos de Belém do Pará e São Luís, no Maranhão. Comporta essa região, isso porque essa região teve um papel mais reconhecido historiograficamente no processo de independência, em que pese o preconceito que aqui jaz. Se vocês quiserem, posso mais tarde falar um pouco sobre esse assunto, mas pelo tempo eu vou me ater a esse outro território. Porque o território amazônico como um todo, e aquele que eu reconheço aqui ligado a Pará e ao Maranhão, porque essa parte se tornou periférica na história da independência do Brasil. Então, novamente, essa discussão do local e do nacional. Em parte, porque a região, desde ao menos meados do século XIX, comumente surgiu no imaginário nacional como um local distante do centro político, entendido ora como Rio de Janeiro, ora como São Paulo. Por outro lado, visíveis são as colossais florestas e rios amazônicos, mas neles quase tudo que é humano também foi imageticamente construído como escasso e periférico. Corroborando com essa ideia ainda comum, esse território, antigamente denominado de Grão-Pará, foi a última província do Reino Unido a, entre aspas, aderir à causa da independência durante a formação do Estado Imperial no Brasil. Isso ocorreu somente quase um ano depois do 7 de setembro, em 15 de agosto de 1823. Isso em Belém, porque esse processo foi paulatino e mais tardio pelo interior da região. No caso da Amazônia Oriental, capitaneada pelo Pará e São Luís, houve um duro processo histórico e historiográfico, crivado por idas e vindas
mas que no todo criou uma imagem bastante negativa da região norte dentro do seio da nação brasileira que se formava. Não se trata somente de uma questão de desenvolvimento econômico, se lembrando aí do alavancar do café na região sudeste e a sucessiva industrialização no centro-sul brasileiro. A justificativa para essa segregação histórica e historiográfica ocorreu mesmo num momento de grande hegemonia econômica na Amazônia, que foi o período da borracha, entre 1870 e 1908, até 10, mais ou menos. A região amazônica legal no Brasil talvez seja aquela mais exposta a um número maior de planos de colonização ou de desenvolvimento. Já são múltiplas as vezes em que se argumenta, tanto por parte dos intelectuais ou pelos políticos, que a região seria rica ambientalmente falando e pobre em sua população e povo. Antônio Ladislau Monteiro Baena, por exemplo, escreveu sobre as riquezas naturais da região ainda em 1839, em seu livro Corografia Histórica da Província do Pará. Baena se rememorava ali como um continuador de um escritor, o padre jesuíta, padre João Daniel, que era autor de um famoso livro chamado Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Daniel e Baena valorizavam mais o rio do que o seu povo. Domingos Antônio Raiol, outro político e intelectual monarquista, residente no Pará, paraense, publicou entre 1865 e 1891 5 tomos sobre a história dos primeiros anos do Império na antiga província do Grão-Pará. Por seu primeiro tomo, publicado quando o autor era político liberal atuante durante o processo de abertura da navegação do Rio Amazonas, a navegação a vapor do Rio Amazonas, Raiol foi agraciado, por escrever esse primeiro tomo nesse contexto, com o título de Barão do Guajará. Guajará é a baía que circunda Belém. Raiol escreveu outros 4 tomos para descrever a miúde como o povo do Pará se amotinou continuamente entre 1822 e 1835, ajudando a criar e a solidificar no Império uma imagem de uma Amazônia rebelde, de uma Amazônia cheia de pessoas insurgentes e de uma Amazônia despovoada depois de todos esses motins, cujo maior deles foi a cabanagem, eclodida entre 1835 e que foi duramente destruída até 1840, num processo que junta a independência com a cabanagem. Talvez ele tenha sido o principal agente divulgador desse estado de motim contínuo. Bom, para o novo barão, igualmente faltava gente, sobretudo gente diferente daquela população local que foi o alvo da cabanagem, que levantou a cabanagem. Pedia a ele que, para a região prosperar, o mote da mudança seria a abertura de navegação, estipulada e instituída nos anos 60, e também a união do império com novas autoridades mais civilizadas, sábias, enviadas para lá, e de preferência autoridades vindas da própria região. Para ele, tudo ficava melhor depois do período da Guerra do Paraguai, com a união que foi forjada entre a região e o resto da nação. Em 1892, José Veríssimo de Matos, famoso crítico literato e intelectual nascido no interior do Pará, em plena efervescência da economia da borracha na Amazônia, escreveu uma série de artigos muito famosos, de muita repercussão, no jornal Carioca, Jornal do Brasil. Esses artigos foram reunidos e se tornaram um livro, que ele intitulou de A Amazônia, Aspectos Econômicos. Ali, o argumento central era de que, em que pesasse a prosperidade da goma elástica, cabia à nova república usar a riqueza da borracha para reinventar a nação, fazendo um esforço diferente daquele feito pelos homens intelectuais da monarquia. Escrevia Veríssimo:
Em terra em que tão excitadas são desde longos anos as paixões políticas e as animosidades partidárias, a terra tão longa e largamente trabalhada por lutas civis e motins políticos, sábio é apagar e extinguir todas as causas que possam reavivar ódios e acender dissensões. E ele completava: se a unidade brasileira é a grande obra da monarquia, a conservação dessa unidade deve ser a grande preocupação da República. A geração de paraenses ativos na política da Primeira República foi vasta e muito militante. Homens como os senadores positivistas Lauro Sodré e Manuel Barata incumbiram-se de levar adiante as ideias de Veríssimo, interna e externamente. Sodré, por exemplo, enquanto governador do Pará em 1894, começou a tarefa de mandar reunir documentos e livros para reformular e reorientar a formação de uma biblioteca e arquivo público no Pará. Essa instituição passou a abrigar obras capazes de fortalecer o projeto republicano norte de expansão da borracha em terras acrianas, que levou à conquista do Acre, ou ainda a regulamentar projetos colonizatórios, fundiários, capazes de dar terra e transporte por ferrovias ou rios a quem interessava fazer, calando a boca aos moradores históricos da região, principalmente as populações indígenas e aos quilombolas. Manuel Barata, outro senador republicano, fez exaustiva pesquisa em jornais liberais, em documentos históricos, e pôde revelar com ele, aos homens da sua geração, um passado regional grandioso, datado de um pouco antes de 1822. Criou genealogias que interessavam os republicanos e liberais ditos históricos na região. Ligou antigas famílias com a riqueza republicana da borracha e também reconstruiu elo entre liberais combatentes no Império e as lutas pela República. Nesta geração, a ideia de que a Guerra da Independência no Pará não foi em vão fez surgir uma nova concepção. Assim, se para homens como o Barão de Guajará o que ocorrera no Pará da Independência não passavam de motins políticos, para os primeiros republicanos ocorreram exageros e desacertos nessa perspectiva. Parte dessas lutas eram movimentos que precederam as lutas republicanas. Em 1916, e novamente, mais fortemente, em 1922, em 1923, amparados e muito combativos numa tentativa de melhorar a situação de crise da Amazônia diante da queda da borracha, né? Essa geração começa a pensar no tricentenário da fundação de Belém e no centenário da independência do Brasil como um momento chave para se mudar, se transformar a região. Essa geração era a geração que fez nascer os tenentistas e criou intelectuais chaves do Instituto Histórico e Geográfico no Pará e alguns do Brasil, como Henrique Jorge Huller e João Palma Muniz. Estes discutiram muito sobre os significados da independência e seus desdobramentos no Pará. Ninguém discutia o estado de rebeldia da população do Pará mais pobre e expropriada, em especial a parte formada por indígenas e negros, no período da independência, até a cabanagem. Porém, havia polêmicas variadas sobre as lideranças principais e seus papéis nesse momento histórico. Pior ainda era o caso de alguns estrangeiros. Icônico foi o que aconteceu com a memória de um massacre de mais de 250 pessoas ocorrida num porão de um navio logo após o 15 de agosto de 1823. Logo após a adesão do Pará, houve uma batalha na qual o inglês John Pascoe Grenfell, líder da frota que acabou vindo ao Pará e trazendo a independência para o local, teria ordenado a prisão de soldados e alguns oficiais de baixa patente que pediam equiparação de soldos entre brasileiros e portugueses. Dessa prisão, sem a abertura de processos, resultou que esses militares se amotinaram, se levantaram e foram postos no porão de um navio e ali morreram. A pergunta que muitos intelectuais dos anos de 1920 que se fizeram
era se Grenfell podia, mesmo assim, ser um herói. Os limites do heroísmo estavam nesses atos, no limite desses atos. Sobretudo quando ele era feito por um estrangeiro. Aí tinha toda uma crítica, nos anos 20, ao Fordismo e à presença dos ingleses na Amazônia. Então, os que defendiam a presença eram favoráveis ao Grenfell, e os que não defendiam eram contra. Em geral, era esse o mundo que se discutia ali na década de 20. Além disso, tinha já uma discussão sobre o movimento tenentista que nascia nos anos 20, nesse momento, e toda a crise da borracha. Né? Se havia dúvidas sobre o herói Grenfell, nada desabonava um herói que o precedeu, herói local, Felipe Alberto Maciel Patroni. O personagem teria o mérito de trazer a primeira prensa ao Pará e publicar o primeiro periódico com o intuito de fomentar o ideal liberal na região. O periódico O Paraense, de Felipe Patroni, não era só dele, mas foi entendido por quase unanimemente esses intelectuais dos anos 20 como um periódico ligado ao Patroni, do Patroni. Desses estudos, ligados a intelectuais como João Palma Muniz, nesses estudos, o Pará teria sido a última província a declarar-se aderente, né, à causa brasileira, mas, em contrapartida, teria sido a primeira província a aderir à Revolução de 1º de janeiro de 21 no Porto, a chamada Revolução Liberal Constitucionalista Portuguesa. Então, essa era a grande alegação. E por isso, Felipe Patroni, que teria feito esse jornal, teria sido o grande herói regional. Ele fez dos últimos os primeiros. E, mais uma vez, ligava o processo de independência do Pará a todos os portugueses. Portugueses esses, toda essa população excluída a partir da cabanagem, tinham lutado contra. Se a geração de José Veríssimo de Matos e Lauro Sodré se espelhavam em sua ascendência lusitana, essa dos anos 20 e muito mais a dos anos 30 e 40 se espelharão em líderes mais intermediários e mais nacionalistas. Homens como Ernesto Cruz e Arthur César Ferreira Reis não deixaram de valorizar raízes lusitanas locais, mas sempre a colocaram em suas dinastias, em suas continuidades locais, formando oligarquias ou quebra de algumas oligarquias com continuidade de novas oligarquias. Reis, por exemplo, não se cansou de escrever sobre temas como a conquista espiritual da Amazônia, onde associava a colonização lusitana como uma obra evangelizadora, católica e emancipadora da população indígena local. Ou ainda a Amazônia que os portugueses revelaram, como se não existisse uma Amazônia antes dos portugueses a revelarem. No entanto, essa geração também via a necessidade de se aproximar, de forma às vezes populista, do povo da região, vendo dessa forma a história da independência como um mecanismo civilizatório num processo que era de continuidade e de ruptura, de portugueses e antiportugueses, de portugueses que se abrasileiravam. Dito de outra forma, a história da independência no Pará, por longas décadas, praticamente excluiu de suas páginas a maior parte da população, ou as incluiu para as dizer incivilizada. Simultaneamente, mesmo durante a ditadura militar e até antes dela, com os acordos de Washington em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia se cristalizou no imaginário nacional como uma terra fértil, porém quase inabitada. Como ditava o slogan dos anos 70, era preciso vencer a máxima de uma terra sem homens para homens sem terra. Migrando povos do Ceará, de Pernambuco, da Bahia em seca, em contínuo processo ideológico de seca, real de seca, para a região amazônica, sempre muito úmida, muito idílica e ao mesmo tempo infernal. Esse imaginário, essas ideias, esses slogans foram crivados por uma porção de outros que antecederam a eles. É o caso
dos projetos como o da abertura de navegação a vapor, nos anos de 1860, 70, os projetos migratórios durante a primeira fase da borracha foram inúmeros, projetos colonizadores feitos durante a época das batalhas da borracha e dos acordos de Washington, os do tempo da ditadura, os vários planos de desenvolvimento, os das superintendências, a SPEV, a Sudã e tantas outras. Apesar de tudo isso, a política migratória, dessa enorme quantidade de políticas migratórias para a região, essa região sempre manteve a pecha de continuar despovoada. Sempre se argumentava... Por favor, já são 30 minutos, poderia concluir? Meu Deus, só falta uma página. Muito obrigada. Sempre se argumentava que a Amazônia teria uma população que, quando era visível, seria constituída prevalentemente por povos indígenas ou mestiços, que não entrariam como seriam analfabetos, incivilizados e, obviamente, não seriam eleitores e não contribuiriam para a prosperidade nacional. Né? Apesar de tudo isso, hoje é uma geração de intelectuais que, tanto em universidades como em várias instituições privadas e públicas que atuam na Amazônia e fora dela também, a reescrever essa história e perceber outras faces para essa Amazônia. Uma história que antecede os anos de 1820, por exemplo. Uma história em que essa região foi vista pelo próprio monarca Dom João VI como um lugar essencial à política do Império Ultramarino, durante a campanha do Rocilião, 1793-95, depois durante a guerra com o Império Napoleônico, 1808-17, com a chamada tomada de Caína, de 1809-17, muito mais próximo a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Em estudo que concluí recentemente, argumento com inúmeras fontes que essa posição estratégica recebeu tropas e criou comunidades, de deslocamento de comunidades, comunidades inteiras foram deslocadas e organizadas para produzirem alimentos, para o abastecimento de tropas em defesa de mudanças de trato com a mão de obra indígena, reorganizada a partir de 1798. A maior propaganda luso-paraense de então era de que o antigo Grão-Pará havia se tornado um oásis de fartura alimentar e de prosperidade diante de uma região sul-americana e caribenha que enfrentava duras guerras, carestia e levantes de escravizados, no processos revolucionários iniciado na ilha francesa de São Domingos. Em resumo, em apenas alguns anos antes de 1823, o antigo Grão-Pará parecia ser o centro das atenções da política externa lusitana. Depois se tornou um dos principais, piores lugares do mundo com a cabanagem. Para concluir, gostaria de dizer que o estado de convulsão social criado no Pará entre 1823 e 25, quando finalmente explodiu em Belém a cabanagem, esse período ocupou por semanas as primeiras páginas dos jornais da corte carioca. O vocabulário político animalizou a população local, a ponto do primeiro líder dos cabanos, Félix Malcher, passar a ser apelidado então como fera carnívora, como onça e outros adjetivos pejorativos. O que eu quero concluir com tudo isso, só para fechar? A luta cabana e a luta de independência gerou um marco tão forte que possibilitou em seu processo a preservação significativa de muitos termos pejorativos. Mas todo o processo de resistência dessa população a esses projetos de colonização também gerou o que hoje conhecemos como a preservação da maior biodiversidade do planeta. E eu termino essa minha fala perguntando se essa história dessa preservação e de convivência entre povos de diferentes culturas e etnias, essa história de resistência desses povos diante da exploração territorial, faz da experiência política e social dos habitantes mais vulneráveis dessa região, se isso não faz uma das histórias mais importantes do tempo presente. É isso. Desculpe pelo... Muito obrigada, professora Magda, pelas suas instigantes reflexões. Eu passo, então, agora a palavra à professora Marcela Ternavasio para fazer a sua exposição. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por
compartir conmigo del Bicentenario de la Independencia de Brasil. Puesto que voy a hablar en español, trataré de leer lo más despacio y tranquila posible para que el público brasileño pueda entenderme. Confieso que cuando me convocaron a este panel que nos invita a reflexionar sobre los vínculos entre lo local, lo regional, lo global, bajo la pregunta ¿hasta dónde llegan las independencias?, no estaba muy segura por dónde recortar, ¿no?, las reflexiones, y finalmente decidí organizar mi breve exposición a partir de un eje muy concreto. A primera vista puede parecer extemporáneo, pero creo que puede contribuir a pensar metodológicamente la relación entre estas tres escalas. Y ese recorte es la incidencia que tuvo la trayectoria de Brasil luego de su independencia en la imagen que se fue modelando en torno a la contraposición entre monarquía y república en el espacio del Río de la Plata, que es, como muchos saben, el espacio en el que se concentran fundamentalmente mis investigaciones. Es un tema que aquí lo tenemos a João Paulo Pimenta, quien ha abierto, ¿no?, precisamente este gran juego de escalas, fue pionero en estas conexiones, de manera que, bueno, parte de sus contribuciones van a escuchar que están aquí presentes en mis reflexiones. El eje seleccionado no tiene por objeto recuperar el lugar común, muy difundido y sometido a crítica por los especialistas, que remite a la idea de excepcionalidad del caso brasileño. Por el contrario, el planteo apunta a poner en diálogo los procesos revolucionarios e independentistas anudados a las viejas disputas interimperiales, cuyas aristas más conflictivas pusieron en juego el equilibrio geopolítico de la región, como asimismo el debate sobre el orden deseable frente a la irrupción del principio de la soberanía popular. Aristas que se prolongaron durante todo el siglo XIX y que solo pueden adquirir inteligibilidad si se las aborda desde perspectivas que articulan justamente lo local, lo regional y lo global. En esta dirección, mi argumento sostiene que, a diferencia de otras jurisdicciones hispanoamericanas, la vecindad del Imperio portugués primero y del Imperio de Brasil una vez declarada su independencia, fue trazando umbrales de referencias que se constituyeron en instrumentos fundamentales en las disputas por la soberanía y por la definición de identidades políticas en toda la región del Atlántico Sur. Monarquía y república fungieron en esos contextos como repertorios que podían asumir diversos significados, ya sea de identificación u oposición, según los actores y las coyunturas. Si en los primeros años la presencia de la corte de Braganza en Río de Janeiro reforzó los sentimientos antiportugueses de los criollos, a la vez que alentó planes monárquicos entre las dirigencias a ambos lados del Río de la Plata, a partir de la década del 20, el Imperio del Brasil fue un espejo, a veces útil y muchas veces incómodo, para la extendida convicción republicana vernácula. Detengámonos brevemente en tres momentos de esa doble cara especular en el siglo XIX, tomando como punto de partida las revoluciones liberales ibéricas y como punto de llegada de la periodización el tránsito de la monarquía a la república en Brasil. ¿Se me entiende, Lucía? ¿Voy despacio o quieren que vaya más despacio aún? Ok, continúo. Perfecto. Primer momento. Bueno, como sabemos, los trienios liberales de España y Portugal no solo incidieron en los derroteros de las guerras libradas durante la década de 1820 en el Atlántico Sur, sino que contribuyeron a poner en evidencia la enorme dificultad que implicaba diseñar un orden que contemplara las demandas surgidas de la diversidad jurisdiccional de los territorios a escala transatlántica. Si bien las iniciativas constitucionales ibéricas se propusieron poner fin al absolutismo monárquico
y limitar el poder de los reyes, también estuvieron, todos lo sabemos, destinadas a evitar la dispersión de la soberanía territorial de sus imperios. En ambos casos, las iniciativas fracasaron e incluso incentivaron las definitivas independencias. No obstante, como afirma el historiador José Portillo Valdés, el escenario ibérico fue en rigor el único donde se produjo una revolución propiamente atlántica al ensayar un constitucionalismo que intentó reconstituir los espacios de las previas monarquías y establecer una idea de nación bihemisférica que las experiencias revolucionarias de Norteamérica y Francia habían descartado explícitamente. Desde esta perspectiva, si lo ocurrió en Francia en el inicio de las revoluciones atlánticas marcó la primera estación del impacto de la soberanía popular con la instauración de un sistema representativo tanto en formato republicano como monárquico constitucional, podríamos decir que la década de 1820 puede ser considerada como la segunda estación de ese impacto, porque en esos años confluyeron los repertorios modelados durante la primera restauración en Europa y del gran proceso de descolonización que afectó a todo el universo luso-hispano. En este nuevo escenario, surgido entonces con la independencia de Brasil, la coyuntura abierta a fines de 1824, es particularmente relevante para observar el entrelazamiento de las escalas de análisis a las que estamos haciendo referencia. En diciembre de ese año 24, se reunió en Buenos Aires el Congreso Constituyente destinado a dotar de una unidad constitucional a las fragmentadas repúblicas provinciales surgidas del desmoronamiento del poder central ocurrido en 1820. Dicho Congreso debió enfrentar los desenlaces bélicos de las crisis imperiales ibéricas y de los fallidos ensayos constitucionales en las respectivas metrópolis. Esto significó, para los diputados de dicho Congreso, asumir un doble desafío. Por un lado, el que suponía la definición del sujeto de imputación soberana, disputada entre federales y centralistas unitarios, y la decisión, por otro lado, de integrar o excluir de ese sujeto de soberanía a las jurisdicciones que estaban todavía en conflicto y habían pertenecido al virreinato del Río de la Plata. Recordemos que, por un lado, la finalización de las guerras de independencia en la batalla de Ayacucho, precisamente en diciembre de 1824, dejó pendiente la situación del Alto Perú, liberado por los ejércitos bolivarianos. El futuro de las provincias altoperuanas fue objeto de debates en el seno del Congreso y en la prensa periódica, y luego de intensas tratativas diplomáticas con Antonio Sucre y Simón Bolívar, dichas provincias decidieron en Congreso declarar su independencia frente a la creación del nuevo Estado de Bolivia en 1825, una independencia, como sabemos, que implicaba emanciparse tanto de la metrópoli española como de su antigua pertenencia virreinal con capital en Buenos Aires. Ahora bien, por otro lado, en el caso de la Banda Oriental, su incorporación como parte de las Provincias Unidas en el poder no hizo más que terminar de desatar lo que ya resultaba indetenible, la guerra contra el Brasil. El enfrentamiento bélico con el imperio exhibe dos dimensiones relevantes sobre las cuales quiero llamar la atención. La primera es que alentó a reelaborar las narrativas en torno a la dicotomía monarquía-república, ahora un enemigo externo, identificado con un rey tirano, cita de época, Professora Marcela, travou. según los actores y los contextos. Perdón, se desconectó. Congelou. Agora voltou. Retomo entonces.
decía que el enfrentamiento bélico contra Brasil exhibe dos dimensiones muy relevantes. La primera es que alentó a reelaborar las narrativas en torno a la dicotomía monarquía-república, ahora anudadas al concepto de nación republicana, enfrentado a un enemigo externo, identificado con un rey tirano que acababa de sancionar la carta otorgada por Pedro I, que consagró la monarquía constitucional. Si bien los conceptos de república y de nación continuarían asumiendo diversos significados, la declaración de guerra contra el Brasil capitalizó y reactualizó el generalizado sentimiento antimonárquico que se impuso a partir de 1820 y el secular sentimiento antiportugués cultivado desde tiempos coloniales. La oposición entre monarquía y república se redefinía al calor de una situación en la que ya no representaba un debate, una disputa entre dos formas alternativas de gobierno, sino entre dos modelos de concebir la comunidad política. Republicanizar la guerra implicaba marcar una frontera ideológica, pero también moral, que se proyectaba hacia el concierto de países americanos en oposición a la vieja Europa. Si dicho concepto, la vieja Europa, había fungido en la década revolucionaria como un argumento para los grupos monarquistas vernáculos para justificar el plan de coronar en Buenos Aires a un príncipe de Braganza, representante de una monarquía americanizada, ahora operaba como denuncia de un enclave tiránico en el Nuevo Mundo que recogía la vocación expansionista portuguesa en las disputadas fronteras. La segunda dimensión que querría destacar es que la contienda fue sin dudas la primera guerra internacional de la región, pero también el epílogo de las guerras de independencia en el Atlántico Sur. Un epílogo que terminó de dirimir los conflictos heredados de las disputas interimperiales entre las coronas ibéricas y que concluyó también con la creación de la República Independiente de Uruguay. Un epílogo a la vez que contribuyó al fracaso del Congreso Constituyente en Buenos Aires, cuya carta sancionada en 1826, de carácter centralista, fue rechazada por la mayoría de las provincias, regresándose a la situación anterior de repúblicas independientes sin unidad en una nación constituida. Paso al segundo momento. La finalización de la guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil no resolvió, por cierto, los conflictos que entretejieron a los gobiernos, los partidos y las facciones de las nuevas comunidades políticas en los años siguientes. Así quedó demostrado durante la prolongada etapa de hegemonía de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires y la Confederación Argentina desde 1829 hasta 1852. En este periodo resulta difícil distinguir los asuntos de política interna y política externa, entre otras cosas porque los emigrados antirrosistas jugaron un importante papel al articular sus intereses políticos con los de los países de acogida y al buscar internacionalizar las guerras civiles, procurando el apoyo de otras potencias, como bien ha explorado Eduard Blumenthal. Las intervenciones de las potencias europeas en el Río de la Plata, el bloqueo francés entre 1838 y 40 y el anglo-francés entre 1845 y 1848, en el contexto de las disputas cruzadas entre Montevideo y Buenos Aires, reforzaron la retórica americanista articulada tanto a tópicos nativistas como republicanos en el discurso público rosista, como ha explorado Jorge Myers. Dicho discurso presentaba a las intervenciones extranjeras como una lucha por la conservación de la independencia nacional y como una prueba de complicidad de sus enemigos internos en el exilio con las monarquías europeas. En la actualización del antimonarquismo, asociado ahora a una suerte de antismo frente a la vieja Europa, Brasil quedaba involucrado como representante americano de ese repertorio. Las conflictivas relaciones con el imperio devenían, como saben, del interés de Pedro II en frenar los intentos de Rosas de extender su influencia sobre Uruguay y Paraguay, abriendo justamente el emblema de reconstituir la vieja unidad
del virreinato latino. Ahora bien, en este punto interesa destacar las representaciones también de los emigrados sobre el imperio del Brasil. Como ha demostrado Adriana Mante en un sesudo estudio sobre los argentinos emigrados a Brasil durante la época de Rosas, sus representaciones del imperio fueron ambivalentes. Por un lado, condenaban una forma de gobierno que consideraban anacrónica para América, sustentada social y económicamente en un sistema esclavista, y por otro, reconocían la liberalidad que exhibía el carácter constitucional y representativo de esa monarquía que los arropaba en su obligado ostracismo. En el marco de esa ambivalencia, los emigrados comenzaron a redefinir el lugar del imperio americano, diluyendo la clave de lectura antimonárquica hasta confluir en el apoyo de la intervención de las fuerzas brasileras para derrocar el rosismo en el llamado Ejército Grande de 1852. El desenlace volvía a mostrar la íntima penetración de intereses y conflictos internos y externos en el corredor luso-hispano-criollo del Atlántico Sur y la disputa geopolítica de la región. En esa disputa, Brasil pasaba a ser por primera vez un país aliado de una porción del territorio rioplatense que aspiraba todavía a constituir una nación. Paso entonces al tercer y último momento, que es el de la caída del rosismo, donde el proyecto de unificar y constituir la nación argentina debió enfrentar nuevos desafíos ante la sanción de la Constitución de 1853, que estableció una forma de gobierno republicana y federal. En ese nuevo escenario, la alianza concertada con Brasil no borró las tradicionales sospechas que despertaba el imperio. Sospechas que volvieron a reeditarse en la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870, que unió al imperio brasileño con Argentina y Uruguay contra Paraguay. Esta guerra reflotó nuevamente las narrativas moldeadas en el pasado y, en pleno proceso de construcción de la nación, la oposición al gobierno de Bartolomé Mitre actualizó el relato que subrayaba tanto la histórica vocación expansionista lusa como asimismo la diatriba contra su régimen monárquico imperial, que atentaba, según este discurso, contra los valores republicanos de libertad e igualdad civil. Como ha demostrado María Victoria Barata, cito a la autora, la representación externa que más definió la representación de la identidad nacional argentina durante la contienda no fue la del país al que se le hizo la guerra, sino junto a quien se hizo la guerra. La causa de la impopularidad de la guerra en Argentina fue menos la defensa encendida de la injusticia que se cometía con el Paraguay y mucho más la deshonra y la denuncia sistemática de aliarse con el tradicional enemigo monárquico, el Imperio del Brasil. Fin de cita. A esa altura, la incomodidad que generaba la alianza con Brasil anclaba, como vimos, en una larga historia jalonada de discursos que fueron modelando identidades diversas en contextos políticos también diversos. Las representaciones que opusieron monarquía y república se fueron reciclando al calor de las situaciones coyunturales que las dirigencias se enfrentaron a lo largo del siglo XIX, adoptando formatos, por lo general, muy estereotipados, como hemos visto, al servicio de los fines que propugnaban los enunciadores de los discursos. En este sentido, es posible argumentar que la monarquía constitucional brasileña no solo habilitó las narrativas de oposición fundadas en la idea de un enclave anacrónico en territorio americano, sino que contribuyó también a poner en evidencia las paradojas y dilemas del experimento republicano rioplatense. Un experimento que a escala hispanoamericana, como ha demostrado Hilda Sábato en su reciente libro Repúblicas del Nuevo Mundo, presentó muy diversas variantes y que en el caso rioplatense argentino se midió constantemente con el espejo brasileño. Para cerrar entonces este rápido recorrido, recojo la pregunta que encabeza este panel.
hasta dónde llegan las independencias en el de lo local, regional, global. El interrogante apunta sin duda a la problemática espacial y a sus escalas de análisis, pero comprende también un componente temporal que alude a las periodizaciones de la corta, mediana y larga duración. En este sentido, de lo dicho hasta aquí, se desprende que los procesos independentistas consolidados en los años 20 no dejan de exhibir a lo largo del siglo XIX reacomodamientos asociados a las cuentas pendientes que dejaron las disputas imperiales de las coronas ibéricas y las nacidas de la fragmentación del virreinato platino. Y en esas cuentas pendientes, los usos políticos de los argumentos antimonárquicos fueron funcionales a la hora de oponer un americanismo republicano que alojaba a las nuevas naciones hispanas. Así lo demostró, y con esto ya sí cierro mi exposición, el alegato presentado en 1894 por Estanislao Ceballos, ministro plenipotenciario de la República Argentina, para someter al arbitraje del presidente de los Estados Unidos la cuestión de límites con el Brasil en el secularmente disputado territorio de Misiones. De ese larguísimo alegato de casi 400 páginas, me interesa solamente subrayar los considerandos de Ceballos en su presentación. El ministro afirmaba allí, cito, que la política de usurpación de territorios, seguida tenazmente durante 4 siglos por la corona de Portugal contra España, fue continuada por el Imperio del Brasil después de la emancipación hispanoamericana contra las repúblicas de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Fin de cita. La denuncia no solo apuntaba a marcar la línea de continuidad entre el etos imperial portugués, reciclado en el etos imperial del Brasil independiente, ejemplificado por Ceballos en la guerra contra el Brasil de 1825, sino que venía a demostrar, o a intentar demostrar, que tras esa continuidad se enfrentaban 2 formas de gobierno y 2 modos de concebir la inserción de las nuevas comunidades políticas en el concierto internacional. Ceballos sostenía que la política de la monarquía, lo estoy citando, fue siempre prevenida y a veces hostil en sus relaciones con las repúblicas vecinas, y que la caída de la monarquía y la proclamación de la república en Brasil fueron hechos que las naciones vecinas del Río de la Plata celebraron como el advenimiento de una modernidad internacional. Pero al cerrar la introducción de su alegato, afirmó además que la dificultad para llegar en ese momento a un acuerdo definitivo entre ambos países devenía de la incidencia que mantenía el partido monárquico brasileño. Y el ministro concluía con una frase, con la que sí ahora realmente cierro esta exposición, que condensaba una fuerte carga simbólica, sobre todo al estar dirigida al presidente de la Primera República creada en el continente americano. Y decía lo siguiente: el asunto viene, pues, ante el árbitro con el carácter de una cuestión eminentemente política entre tendencias tradicionales monárquicas y republicanas irreconciliables. Muchas gracias. Muitas graças, professora Marcela, por sua interessante ponência. E passo, então, João Paulo, para os seus comentários, as suas indagações. A palavra é sua. Obrigado, Lúcia. Boa noite, então, a todos e a todas que nos seguem aqui. Muito rapidamente, meus agradecimentos à Ampur, à CEL, ao Portal do Bicentenário e a todas as pessoas envolvidas nessa iniciativa. Foi um prazer aceitar esse convite para participar dessa mesa. E para aqueles que acham que o Brasil de 2022 é só desgraça, eu sugiro uma comparação rápida entre o que vem sendo feito nesses eventos capitaneados pela Ampur com aquilo que foi feito e publicado nos anais do Congresso do Centenário da Independência de 1922,
e nos anais do Congresso de 1972, que na verdade é um pouco posterior, né? A publicação é de 75, 76. Então, dei uma olhada lá na qualidade, né, do que está lá e do que está cá. Ainda dá tempo de nós extrairmos isso que vem sendo feito, é preciso manter o nível alto, mas de qualquer forma é uma observação, embora impressionista, bastante auspiciosa. Tem coisas boas acontecendo nesse bicentenário da independência do Brasil. Eu vou direto ao ponto. As duas intervenções foram muito interessantes, e o que eu digo aqui não é protocolar, eu realmente acho que elas foram muito boas. Me sugeriram um monte de ideias, mas eu rapidamente tive que organizar aqui um comentário direto para fazer jus àquilo que se espera de mim nessa ocasião, que eu seja um comentarista pontual, que suscite, então, um debate nesse momento ou um debate ainda em curso, um debate posterior. Então, eu vou ser bem objetivo e vou ser curto na observação, então, que eu tenho a fazer, juntando coisas dessas duas muito, muito boas exposições da Magda e da Marcela. É o seguinte, eu queria aproveitar, então, um ponto da Magda e um ponto da Marcela. O ponto da Magda, o Grão-Pará, essa região amazônica, no começo do século XIX, como uma região resistente a um projeto que se tornaria hegemônico, o projeto de independência do Brasil. Pois bem, e a relação disso, então, com essa mitologia de um Brasil pacífico, que é um mito de fundação do Brasil no século XIX, e é um mito de fundação muito ativo no imaginário histórico do brasileiro atualmente, com grandes impactos, inclusive, em nichos especializados. Inclusive, há historiadores que, inadvertidamente, acabam por reiterar essa mitologia da história pacífica e do caráter supostamente pacífico do Brasil e do brasileiro. E no caso da Marcela, a Marcela já destruiu isso, como vem fazendo, enfim, nos seus últimos trabalhos. Eu ainda estou muito, muito impressionado por um magnífico livro recém-lançado da Marcela, Los Juegos de la Política, essa demolição que a Marcela faz do isolamento, que não é só um isolamento do Brasil na conjuntura das independências da América, mas é um isolamento do Rio da Prata também, porque quando o Brasil é colocado como uma excentricidade, aquilo que fazia parte de uma unidade histórica também acaba por ser isolado. Então, também é um isolamento argentino, né? A insistência no isolamento do Brasil. E a Marcela, enfim, não apenas documenta a insustentabilidade dessa versão, que também compõe mitos de origem dos nossos países, dos países americanos, e quase todos eles no século XIX, mas também não é produtivo do ponto de vista historiográfico. Pronto, então são esses dois pontos, né? A não violência do processo de independência do Brasil e o isolamento relacional do Brasil no seu processo de independência. E eu penso o seguinte, é muito fácil de observar como que no bicentenário do Brasil, isso já tinha acontecido em outros bicentenários latino-americanos, mas nesse bicentenário da independência do Brasil, como são grandes, como são enormes as pressões do presente em relação ao passado. E como que isso tem tocado diretamente um grande número de historiadores, a exemplo do que aconteceu na Argentina, no México, né, em outros contextos de outros bicentenários. Então, as pressões do presente sobre o passado são enormes. E talvez a face mais visível dessas pressões seja aquilo que, muito genericamente, eu vou referir aqui como simples identificação, e não como uma categoria de análise, como movimentos identitários, que são muito fortes no nosso país e em muitos outros países do mundo, e que estão, então, pautando uma série de atitudes dos historiadores, das historiadoras e de brasileiros em geral, nos seus usos, nas suas voltas, nas suas atenções ao passado. Pois bem, no entanto, para além dessas pressões identitárias,
do presente em relação ao passado, existem pressões espaciais. Elas não são novas, mas elas estão muito presentes na atual conjuntura, na conjuntura do bicentenário da independência do Brasil. Eu sugiro aqui, então, uma brevíssima reflexão sobre as pressões espaciais, que talvez não sejam tão valorizadas pelos historiadores, pelo menos pelos divulgadores de história, mas que acho que são uma fonte ainda muito potente de entendimento da história tal qual ela, desculpem a frase fora de moda, tal qual ela realmente foi. Mas nos tempos que nós vivemos é importante não nos esquecermos que as coisas acontecem, independentemente das versões que são dadas a elas, e que nós perseguimos essas coisas, mesmo que a gente saiba que nunca vai chegar plenamente à verdade das coisas complexas, mas nem por isso nós abdicamos dessa permanente perquirição. Pois bem, então, atualmente, as pressões espaciais sobre o passado, elas são advindas de processos históricos recentes, mundiais, e que fazem com que hoje em dia o estudo da história esteja mais integrado espacialmente do que jamais esteve. Isso é um estímulo à prática cosmopolita da investigação histórica, as conexões digitais, os acessos a redes de pesquisa, a arquivos, ao acesso a materiais produzidos em escala mundial, nunca foi tão grande, nunca foi tão fácil, nunca foi tão rápido. Então, nunca o ofício do historiador foi tão internacionalizado como ele é hoje. Assim como jamais o mundo esteve tão conectado como ele se encontra hoje. Isso é uma obviedade, mas é importante ressaltar essa obviedade quando nós constatamos, então, o dia a dia, essas pressões do mundo em relação ao nosso ofício, em relação ao estudo do passado, são pressões também advindas dessa conexão. Né, do fato de que cada instante da guerra na Ucrânia parece importar, né, que cada barbaridade que o presidente do Brasil fala, importa, impacta em outros países, né, isso produz, enfim, uma agonia, uma sensação de um tempo que está sempre se acelerando e que nós precisamos acompanhar, mesmo que a gente saiba que jamais acompanharemos plenamente. Pronto, então nós temos aí uma série de pressões que podem nos ajudar a continuar refletindo, porque o que eu estou propondo aqui não é inteiramente novo. Aliás, nada do que eu proponho historiograficamente é inteiramente novo. Eu fiquei muito lisonjeado com essa observação que uma vez a Marcela fez em relação ao meu trabalho, e eu acho que é isso mesmo. Eu tenho um cuidado grande de colocar pontuais inovações historiográficas no curso de inovações que já estão em curso anteriormente, né? Continuar a pensar como que, então, nós lidamos com um problema subjacente ao título dessa mesa aqui, a independência entre o local, o regional e o global. Né? Pois bem, nós, historiadores de muitas e muitas gerações, desnacionalizamos fortemente as nossas histórias. A história da independência do Brasil, como parte da história das independências latino-americanas, ela se encontra fortemente desnacionalizada hoje em dia, isto é, cada vez mais protegida das distorções advindas de concepções estritamente nacionais da história. Inclusive concepções nacionalistas. Nem toda concepção nacional é uma concepção nacionalista, mas toda concepção nacionalista ela é uma concepção nacional. Então, a independência do Brasil, assim como muitas outras independências da América Latina, se encontra fortemente desnacionalizada. Pois bem, nós poderíamos também pensar, entendo eu, ouvindo a Magda e a Marcela, em deslocalizar a história, desregionalizar a história e desglobalizar a história. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer construir historicamente os espaços por meio de relações. Assim, não interessa exatamente o que é o local na independência do Brasil, o que é o global, o que é o nacional, o que é o regional.
interessa o que são espaços mais amplos, o que são espaços menores e quais são as dinâmicas espaciais das realidades que nós estamos sempre tentando entender. Então, assim como entendo, nos ensinou o grande historiador Fernando Rodella há muito tempo, que os tempos eles são sempre relacionais. A quem leia lá a obra desse autor em termos de tempo curto, tempo médio e tempo longo, eu acho que isso é uma leitura muito pobre. Quer dizer, o que importa é que o tempo longo é mais longo do que tempos mais curtos. Os tempos mais curtos os são em relação a outros que são mais longos, e assim sucessivamente. Nós poderíamos tentar abdicar da prescrição de espaços a priori, da definição inicial das escalas espaciais, buscando relações espaciais, que aí farão mais sentido do que essas definições. Então, quando a Marcela nos traz, por exemplo, a espacialidade das tensões entre república e monarquia, ou quando a Magda nos traz, então, a espacialidade das tensões entre um projeto hegemônico e outros projetos que não foram e não se tornaram hegemônicos no contexto de 1822 e 1823, como nós vamos chamar esses espaços, talvez seja até atrapalhado, obliterado por definições de escala a priori, né? Inclusive porque esses espaços eles também podem ser definidos temporalmente. E novamente pensando na Magda e na Marcela. Ora, o João Palma Muniz, né, fez essa observação aí bastante perspicaz, né, Magda? Então, o Pará foi o primeiro a aderir às Cortes de Lisboa, a formar uma junta de governo. Na verdade, foi a junta que já existia, né, que aderiu à independência. Enfim, o primeiro espaço provincial a aderir à Revolução do Porto foi o Pará. E o último espaço provincial, dentre aqueles que efetivamente se tornaram, né, parte do Império do Brasil, a aderir, foi o Pará. A província cisplatina aderiu um pouco depois, mas com a guerra de 25 a 28 ficou de fora. E isso tem uma determinação parcial de ordem temporal, entendo eu. Claro. Por que o Pará é o primeiro a aderir? Porque é perto de Portugal. É temporalmente perto de Portugal. E por que o Pará resiste tanto a aderir ao Rio de Janeiro? Não é só por isso, mas é porque é temporalmente muito longe do Rio de Janeiro. Faz sentido isso, Magda? Não estou dizendo que seja só isso, mas é isso também. Enquanto que no Rio da Prata, por exemplo, o carlotismo é bem recebido, né? A Marcela escreveu lá o livro sobre a Carlota, também uma beleza, né, o livro da Marcela sobre a Carlota. E por que é no Rio da Prata? Porque tem relação comercial, evidentemente. Só que as relações comerciais significam também uma espacialidade temporal. Quer dizer, o Rio da Prata é muito mais perto do Rio de Janeiro do que o Rio de Janeiro é de Belém. Isso todos nós sabemos. Então, os espaços também se constroem temporalmente. E isso é construção histórica. E, evidentemente, que esses espaços se constroem também por conflitos, por tensões, por harmonias. Então, o Pará, exemplo do Maranhão, exemplo da Bahia, exemplo da própria província cisplatina, foram províncias resistentes, mas parcialmente resistentes, né? Porque também foram províncias adesistas. Então, e com isso eu encerro aqui, a reflexão ela diz respeito, então, à possibilidade de nós pensarmos essas relações espaciais a partir de um tema integrador, como é o da independência do Brasil e como é, claro, da inserção do Brasil no contexto dessas independências ibero-americanas. E com isso, talvez, não apenas desnacionalizarmos, que ainda é necessário continuar fazendo isso, mas deslocalizarmos, desregionalizarmos e desglobalizarmos esses espaços em prol de relações históricas concretas. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Bom, nós estamos com um tempo muito curto, então apenas 5 minutos para cada resposta. Quando der os 5 minutos, eu vou avisar com a mão, certo? Então, eu começo. Magda, 5 minutos. Marcela,
5 minutos, tá certo? Porque nós temos um tempo para encerrar, infelizmente. Magda. Tudo bem. Tem muita coisa, eu vou falar praticamente dessa relação, dessa possibilidade de construção dos espaços, né, como relação, e da questão dos tempos, né, espaços constituídos temporalmente, que o João propôs. Uma coisa importante com relação ao Pará é a questão dos rios, né? Então, do rio e acesso à navegação de cabotagem pelo mar. Uma navegação pelo mar do Pará, especialmente de Soure, no Marajó, para Portugal, era um mês. Era muito mais rápido, inclusive, o Caribe, né? O jornal de Salem, né, dos Estados Unidos, chegava muito rapidamente. Se sabia de notícias do Rio de Janeiro pelos Estados Unidos, porque os navios a vapor chegavam do Rio para lá e aí de lá as coisas desciam para o Pará. Então, essa questão relativa ao tempo e espaço também tem a ver com a tecnologia, né? Só foi possível se integrar efetivamente essa parte da Amazônia ao Brasil com a navegação a vapor no Rio das Amazonas, né? Nos anos 60 em diante, que essa integração se constrói. Mas, por outro lado, trabalhar nessa integração em relação aos povos mais interiorizados, essas gentes amazônicas em sua diversidade, é perceber que eles tinham muitos outros caminhos e temporalidades e interpretações para esses caminhos e temporalidades. Então, muitos povos indígenas, durante o processo de ocupação e colonização portuguesa, ibérica, de uma forma geral, eles vão ficar como guardiães das fronteiras, né? Tanto em Rondônia, como no Amapá, como também no Amazonas, como também em parte do Pará, Mato Grosso. Então, esse entorno ao que seria esse vice-reinado do Prata, ao que seria o Peru e também a Venezuela, tudo isso foi pensado pela colonização portuguesa como espacialidades onde povos indígenas e alguns desertores e quilombolas ocupariam essas regiões para cima e para baixo, às vezes maior, às vezes menor, no final do 18 e início do 19, para contenção de entradas republicanas, de ideias republicanas. Então, no processo de adesão ao império, né, à causa imperial, essas populações também se viram esquecidas nesse processo, ficaram ali esquecidas. O que vão fazer com elas? Então, essa é uma questão interessante. Elas iam e vinham, e sua identidade, às vezes, não estava dada pelo que se pensava nesse projeto nacional. Mas, muitas vezes, essa identidade estava dada também à questão da monarquia. Isso foi muito batido nessas populações. Só para terminar, por exemplo, eu estava estudando as proclamações dos cabanos, na década de 30, eu não encontrei nenhuma proclamação ligada à República. Todas começavam com viva a religião católica, viva o imperador, viva a Constituição Imperial. Todas. Né? Isso é muito, muito significativo, né? A ideia de que a República era uma oposição, como a Marcela falou, criava uma rede de significações para essas populações, tinha uma reverberação entre elas. Por outro lado, se elas não falavam isso, havia muita discussão interna, especialmente nos jornais do Rio de Janeiro, dizendo que os povos do Pará eram republicanos e isso era muito ruim, né? Então, tem toda uma ideia de que, apesar das práticas dos cabanos serem totalmente monarquistas nas suas proclamações, eles eram tidos pelo projeto nacional como republicanos e muitas vezes vinculados especialmente à Venezuela e, em alguns casos, também ao Rio da Plata, né? A Argentina, mas essa Argentina mais ao norte, que seria hoje a Patagônia, né? Para a gente ali. Então, muito interessante isso. Acho que dá para fazer isso sim, João Paulo, é isso. Falei bastante. Muito obrigada, professora Magda. Passo, então, à professora Marcela. Muy breve, quería solo retomar dos grandes cosas que dijo João Paulo
acerca de los bicentenarios, ¿no? Y las relaciones con los centenarios y la cuestión de la desnacionalización, que fue el punto de partida. Es decir, João Paulo nos ha acompañado, Lucía, y muchos de los que nos están escuchando en este largo tránsito y prolongado bicentenarios iberoamericanos, ¿no? Que desde hace por lo menos 15 años nos reúne en distintos lugares a ambos lados del Atlántico. Cuando comenzamos estos congresos y diálogos bicentenarios, teníamos claro que había que desnacionalizar nuestras historiografías. Al mismo tiempo, recién comenzaba la regionalización de los enfoques y la globalización de los enfoques. Y quedaba claro la dificultad, ¿no?, de articular ese doble proceso simultáneo de recortar en escalas locales con la sobreabundancia de estudios de casos y aspirar a historias globales. Y bueno, y yo ahí creo que efectivamente ha sido un gran aprendizaje el diálogo bicentenario que nos ca en estos últimos tiempos, porque lo que percibo, João Paulo, es justamente la mayor atención que estamos prestando a algo fundamental, algo que uno a cualquier alumno o dirigido en una tesis le diría, bueno, cuidado, el recorte de la escala tiene que ver básicamente con la gran pregunta o el recorte del problema que tú estés haciendo. No hay ninguna a priori, ninguna moda que imponga que tengamos que hacer una historia global o una historia local. Me parece que allí es muy elemental lo que estoy diciendo, pero que allí tenemos que seguir, ¿no?, insistiendo, porque bueno, ese es un punto metodológico, insisto, muy obvio, pero no tan obvio a la hora de iniciar una nueva investigación. Cierro para dejar la palabra a João Paulo o a Lucía o a quien quiera. Muitas graças, Marcela. João Paulo, um minutinho, se quiser alguma coisa. Não. Bem, a conversa foi maravilhosa, foi fantástica, mas, infelizmente, estamos chegando ao nosso final. Em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer muitíssimo a participação, tanto da professora Magda, da professora Marcela, do professor João Paulo. Foi uma noite que nos trouxe aí reflexões instigantes, muitos aspectos para pensarmos, né, a nossa historiografia, o nosso bicentenário, o que ele está trazendo ou contribuindo aí para pensar essa historiografia da independência. Então, acho que foi uma noite muito proveitosa, né? Agradeço muito a todos e gostaria apenas de lembrar que nossas mesas continuam. Daqui a 15 dias, no dia 8 de junho, teremos outra mesa com o título de Escravidão em Tempos de Liberdade, com a participação da professora Vlamir Albuquerque, professor Roquinaldo Ferreira e Marcela Echeverri. A única distinção é que esta mesa, a próxima mesa, ela vai começar um pouco mais cedo, em função da participação de professores de outros locais, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada a todos, foi uma noite magnífica, né? Aprendi bastante, tem muita coisa para se pensar sobre a independência e solicito a todos que não deixem de nos acompanhar nos canais do YouTube para não perderem nada do evento. E que essa mesa também ficará gravada nos canais e poderemos revê-la assim que desejarmos. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a todos.